pessoal, bem-vindos ao nosso projeto Vivário para o Enem. Essa é a nossa quinta aula. Eu sou a professora Kelly Mamedes e a nossa temática de hoje é o Império Bizantino. Bom, mas o que foi o Império Bizantino? Bom, quando nós falamos Império Bizantino, nós estamos nos referindo, na verdade, ao Império Romano do Oriente. Tá? Nós vamos falar da história desse império que teve aproximadamente uma sobrevivência de 11 séculos. Mas quando que ele começa, né? E que é esse Império Romano do Oriente? Na verdade, ele vai iniciar no quarto século, a partir do momento em que, após a morte do imperador Teodósio, ele vai dividir o império em duas porções, ocidental e oriental, né? Ele vai dividir o império entre seus dois filhos, Arcádio e Honório. Com essa divisão que ocorre dentro do Império Romano, ainda no quarto século, é uma divisão que havia um interesse, né, de uma melhor administração, de uma divisão política, mas que, na verdade, esse império nunca mais será unificado. Com o declínio, né, com essa queda do Império Romano na porção ocidental, que é o conteúdo da aula passada, que vocês viram, né, porque o Império Romano caiu, nós temos a sobrevivência ainda longeva do Império na sua porção oriental. Então nós dizemos que esse Império Romano do Oriente, que posteriormente será denominado como Império Bizantino, ele tem uma sobrevivência que vai do quarto século após a morte do imperador Teodósio. Para alguns ele inicia já com a fundação de Constantinopla, mas nós vamos delimitar aqui a partir dessa divisão imperial com a morte de Teodósio I, e ele irá até o século XV, no ano de 1453, com a tomada do Império bizantino pelos turcos otomanos. Como eu disse a vocês, quando nós falamos de Império Bizantino, nós estamos falando correlatamente a Império Romano do Oriente. Assim como a gente pensar que o Império Romano não era uma civilização, um grupo, né, de pessoas de um mesmo lugar, mas sim uma multiplicidade populacional, né, pessoas de origens, falas e religiões diversas. Da mesma forma, nós vamos pensar o Império Bizantino. Tá? Ele não é uma ideia civilizacional, mas sim uma confluência de povos que que se reconhecerão a partir de dois elementos. Né? Falar em bizantinos, nós temos que pensar em uma camada civilizacional, em uma população que tem o grego como língua geral, não necessariamente a sua língua materna, mas como língua geral, e eles serem praticantes ou crentes da religião cristã ortodoxa. Então essas são as duas características principais quando nós pensamos e falamos quem são os bizantinos, quais são essas pessoas que viviam no Império Bizantino. Bom, da onde que surge esse termo, né? Esse termo ele surge lá no século XVI, e ele é pensado os pesquisadores pensam esse termo para compreender a diferença que acontece entre entender o Império Romano com suas características latinas para uma nova formatação desse império, que agora é o Império Helenístico. Esse império fala grego e tem a unificação dessa população a partir de uma religião matriz, que é a religião cristã ortodoxa. Nós podemos dividir, né, os cientistas, os pesquisadores passarão a dividir esse império em três momentos, que eles chamam de o Alto Império Bizantino, que seria do quarto século ao sétimo século, e aí nós estamos pensando ainda não propriamente o Império Bizantino, né, helenizado, como a gente pensa depois, mas esse império que vai perdendo as suas características latinas e ele paulatinamente se tornará helenístico. Depois nós temos essa fase média, que é a fase que vai a partir do século VII ao 12º século, e segundo os pesquisadores é o auge, né, do Império Bizantino, então onde a economia, as questões políticas, né, estão no seu melhor momento, vivendo seu melhor momento. E nós temos o Baixo Império, que é a partir do 12º século até a tomada de Constantinopla no 15º século. Então a gente divide esse Império Bizantino em três momentos históricos. Mas para a gente entender melhor, né, 11 séculos de história em tão pouco tempo, nós vamos fazer um pequeno exercício que é dividir o Império Bizantino em suas principais características. As suas características religiosas, porque a religião é muito importante nesse império. A sua característica política, né, entender como era a política desse império, e as suas questões econômicas. Tá? Passando para a primeira, as suas questões religiosas, pensar o Império Bizantino é pensar a prática, a crença dessa religião cristã ortodoxa. A gente pode dizer que o que é ser essa religião cristã ortodoxa? Ela tem algumas características que a diferenciam um pouco do que vai ser o catolicismo na parte ocidental.
né, nesse mundo ocidental, principalmente pensando ali o Ocidente já não mais sobre a regência do Império Romano, mas já agora sobre a regência dos impérios romanos germânicos, germânicos românicos, né, já agora com a tomada dessa antiga territorialidade romana já nas mãos desses novos reinos germânicos. Né, ali a forma de cristianismo que se consolida é o cristianismo católico, que tem como a sua liderança máxima o Papa. Na parte oriental, a religião cristã ela terá como a sua autoridade máxima o patriarca. No início, nós temos principalmente o patriarcado do mundo oriental, ele é dividido em 4. O patriarcado de Jerusalém, de Alexandria, de Antioquia e de Constantinopla. Constantinopla é a capital do império. É a capital do império fundada lá já desde Constantino em 330 depois de Cristo. Como por ser a capital, ou seja, a nova Roma, o patriarcado de Constantinopla ele acaba sendo definido como o principal patriarcado do mundo oriental. Então, o patriarca de Constantinopla é o líder da igreja desse mundo cristão ortodoxo. Uma outra característica é que a religiosidade cristã, né, ser cristão é tão importante para o mundo bizantino, e isso entra na esfera também do político. Né? Já desde muito cedo, quando Constantino vai, né, a partir do Edito de Milão, ele vai dar legitimidade, vai dar o reconhecimento, a permissão dos cristãos dentro desse mundo romano, o cristianismo ele passa a gozar, né, ele passa a ter uma prioridade, um privilégio com relação ao imperador. E a partir daí nós temos, além de várias mudanças políticas, nós teremos também uma mudança em relação à figura imperial. O imperador passará a ser visto como um protetor da igreja, né? Ele é o guardião dessa igreja cristã, dessa religião cristã. E com isso, cada vez mais, à medida que nós temos uma concentração do poder imperial, o imperador passará a ser visto quase como o representante de Deus na terra. Então a vontade de Deus, ela acontece, ela concretiza nesse império a partir da figura desse imperador. Então essa é uma das grandes facetas para entendermos o Império Bizantino, é entender o quanto a sua religiosidade, ela tem uma grande influência, não apenas na vida das pessoas, numa questão de fé, numa questão de crença, mas também nas suas relações políticas. Essa religião cristã, ela se reflete nas suas questões culturais, nas suas igrejas, ou seja, na manifestação desse povo bizantino, dessa população bizantina, a questão religiosa ela é extremamente importante. A segunda característica que eu quero tratar com vocês se refere às estruturas políticas. O Império Bizantino ele tem como marca política uma forma de poder autocrata. A autocracia ela é a grande concentração de poder nas mãos do imperador. O imperador ele pode praticamente tudo. Ele declara guerra, ele legisla, ele declara paz, ele é um juiz máximo, enfim, ele tem poder de vida e morte sobre os seus súditos. Aliada a essa concentração de poder, nós temos a segunda característica, que é o imperador, com a cristianização do império, ele passará a ser visto não como divindade, mas ele é a representação da vontade da divindade na terra. O imperador é aquele que representa a vontade de Deus. E isso legitima esse imperador autocrata. Um segundo ponto que eu quero tratar com vocês é a questão da sucessão. Para os bizantinos, assim como para os romanos, a sucessão não é algo necessário. Essa sucessão não acontece através da questão da linhagem, né, da hereditariedade, passando de pai para filho. Apesar disso, a gente vê que durante esses 11 séculos nós teremos a formação de dinastias. Nós temos 4 grandes dinastias, os macedônios, os isauros, os comenos, os paleólogos. Também podemos dizer que o imperador, para evitar contestação da sua sucessão, geralmente ele nomeava o seu sucessor e o coroava ainda em vida. Caso ele morresse sem coroar o seu sucessor, quem faria isso seria o patriarca de Constantinopla. Uma outra característica é que, como eu disse a vocês, se o imperador é a vontade de Deus na terra, isso servia de justificativa, isso abria as portas também para as usurpações, que eram frequentes durante esse Império Bizantino, a duração do Império Bizantino. Nós temos vários momentos de usurpação de poder. E essa usurpação, caso aquele, né, que planejasse, que assassinasse, que mutilasse o imperador, e ele fosse bem sucedido e conseguisse assumir o trono, o seu ato era visto como legítimo, porque ele só conseguiu o seu intento, porque essa era a vontade de Deus.
Caso contrário, se ele fracassasse, isso era visto como ele tendo provocado a ira divina, então essa pessoa seria severamente punida por isso. Pensando também os impedimentos do assumir como imperador. Quem era impedido de assumir como imperador? Os eunucos, porque eles não produzem herdeiros. Os mutilados, em especial os cegos, e como eu disse a vocês, a mutilação era uma forma de usurpação de poder, então mutilar ou o imperador ou o seu sucessor tornava essa figura ilegítima. Os hereges, porque nós estamos falando de um governo, de uma política, de um império marcado fortemente pela religiosidade, então ser considerado herege era um impedimento, e as mulheres também não eram permitidas governar. Apesar dessa exceção, né, das mulheres não poderem governar, nós temos o caso de 3 mulheres que conseguiram ser imperatrizes. E eu estou falando aqui não é que elas foram regentes, elas eram de fato detentoras do poder imperial. A estrutura econômica bizantina, a gente pode falar que ele tinha a sua capital, Constantinopla, era um dos maiores centros urbanos do final do mundo antigo, assim como foi um grande centro urbano durante a Idade Média. E isso se deve à sua localização estratégica. A cidade de Constantinopla está localizada exatamente entre o mundo ocidental, entre a Europa, e o mundo oriental, entre a Ásia. O que isso favorece também pela sua quantidade de portos, né, privilegiados, grandes portos para o comércio marítimo. Também o Império Bizantino ele tem grandes centros urbanos. Mas apesar disso, né, de um comércio fortalecido, um grande centro comercial a partir da sua própria capital, a base da economia bizantina é a agricultura. E nós podemos dividir esse processo agrícola em 3 momentos durante o Império. A primeira fase, que vai até o século VII, onde ainda nós temos uma agricultura um modo agrícola muito próximo ao que era feito pelos romanos, tá? Essa agricultura campesina, ainda com a figura de grandes terras. Depois, a partir do século VII ao século X, nós teremos o fomento, né, um incentivo para os pequenos produtores. Então nós teremos o crescimento do pequeno produtor e com isso, marcadamente, nós teremos um aumento da produção agrícola. E a partir do século X nós teremos novamente a formação de novo de grandes aglomerados de terra, dos latifúndios, né, com novamente o retorno do grande produtor. O problema disso é que esse grande produtor, ele passará a tentar fugir das amarras do Estado, porque o controle da economia no Império Bizantino ela é feita pela parte do Estado. O imperador intercede, né, diretamente nas questões econômicas, nas questões fiscais. Há uma interferência estatal nessa questão econômica. Com o retorno dos grandes proprietários, nós percebemos que eles começam a tentar fugir das amarras dessa estrutura do Estado, e também esses grandes proprietários, eles tentarão cada vez mais disputar os espaços de poder. Isso vai acontecer um tensionamento dessa produção econômica. Concomitante a isso, nós teremos também o declínio do controle comercial do Império Bizantino a partir do século XI, principalmente depois, né, do momento das Cruzadas. Porque a partir das Cruzadas nós vemos que há um declínio do controle comercial do Império Bizantino e, paulatinamente, um controle comercial cada vez maior dos venezianos, no primeiro momento, que inclusive terão centros comerciais dentro de Constantinopla, e depois dos genoveses. Então, esses séculos finais de Constantinopla que marcarão, né, a sua, vamos dizer, o ocaso desse Império Bizantino, nós temos essa ruptura, né, esse declínio econômico marcadamente acontecendo lá. Bom, como eu disse a vocês, o ano de 1453 vai marcar o final dessa história de 11 séculos do Império Bizantino. É o momento em que a sua capital, Constantinopla, ela cairá sobre a invasão dos turcos otomanos. Mas nós podemos ainda afirmar que, apesar disso, que o Império Bizantino continuará ainda por muito tempo exercendo um raio de influência para além do que foi o Império, principalmente nas suas questões culturais, né? O estilo bizantino, seja arquitetônico, o uso dos mosaicos, estarão presentes em várias cidades da Europa Ocidental, como do leste europeu. E assim como a gente pode afirmar que a Rússia, né, com a queda do Império Bizantino, ela se tornará herdeira dessa tradição bizantinista. Tanto que a palavra czar, que era o monarca russo, ela é a tradução russa para a palavra César. E esse czar, ele também será um monarca autocrata e será visto pela sua população, pelos seus súditos, como um herdeiro da divindade na terra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo as nossas mini-aulas, teremos mais conteúdos até o Enem. Sigam as nossas páginas, curtam o nosso canal e até a próxima. Um forte abraço.